o futebol. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu discordo. Mas hoje eu concordei com ele. Porque foi uma exibição assim. E outra coisa, o Emirates, a torcida do Arsenal, não parou de cantar um segundo. Foi um negócio muito bonito. E para mim é mais bonito ainda, mais interessante ainda, me deixa mais feliz ainda, porque é aniversário do meu filho, João Castelo Branco, que estava lá no Emirates. E antes do jogo eu falei, olha, parabéns, um beijo e sei lá o quê, e espero que o Arsenal te dê o melhor presente de aniversário de todos os tempos. Não é que aconteceu isso? Portanto, essa abertura aqui é dedicada ao querido Arsenal, que massacrou o Real Madrid lá no Emirates, e podia ter sido de mais, de 8, 9, 10, 20, sei lá o que e tal. Mas no programa de hoje tem muita coisa para acontecer, e por isso eu jogo a bola para o nosso querido Juca Kfouri. É com você, Juca. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia a todos. É Trajano, feliz como pinto no lixo, como se diz por aí. Boa noite também, Marrinha. Olha aqui, realmente nadou de braçada nesse dia da natação o Arsenal. Fez 3-0, podia ter feito 5, não fosse pelo menos 2 milagres do Courtois, e um gol que o Bellingham salvou, e outro que não sei quem salvou. O segundo tempo foi um massacre, e nós vamos falar disso. Vamos falar também da vitória surpreendente em Munique da Inter de Milão, por 2-1 contra o Bayern, em outro jogaço. Outro jogaço. Vamos falar, é claro, da Libertadores, que, aliás, já começou para os brasileiros. Botafogo está jogando no Newton Santos contra o Carabobo. Eu já estou para ver um time com nome esquisito como esse. Cara bobo é demais, né? Não? Cara bobo, cá entre nós, Carabobo. é demais da conta. É que acabou essa história que não existe mais Carabobo no futebol. Continua a ter, Isso. né? E também está jogando o Grêmio no seu estádio pela Copa Sul-Americana. E ainda hoje teremos o Corinthians jogando. Tem mais jogo, né, de hoje, de brasileiro. Tem o Corinthians e depois tem o Palmeiras com o Cerro Porteño, recebendo o Cerro Porteño. Vai ser interessante ver como vai ser a questão do racismo tratada neste jogo. Eu queria que você votasse na nossa enquete. A nossa enquete é a seguinte: você é a favor que haja substituição dos árbitros por robôs? Sim ou não? Você acha que robôs seriam melhores que os árbitros, pelo menos no Brasil, diante do que a gente viu na segunda rodada? Claro, a arbitragem também será nosso tema, como será nosso tema a questão do subir na bola, pisar na bola. A posição do Trajano eu já sei. Ele é a favor que deixe subir na bola. Eu sou contra. O Marrinha vai desempatar. E é isso. É sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos falar também de cultura, vamos falar de imprensa, um programa recheado neste dia do Arsenal. E eu volto a você, José Trajano. Dizem, e os fatos comprovam, que o Real Madrid tem um pacto com a vitória, principalmente em se tratando de Champions. Bem, ele está na final da Copa do Rei com o Barcelona. Ele está no encalço do Barcelona no Campeonato Espanhol, mas está atrás. Perdeu um jogo, né, no fim de semana. Você acha, passa pela sua cabeça, torcedor do América, que também é vermelho, também começa com A, que pode ter uma remontada no Santiago Bernabéu? Ah, vai plantar batata, ô Juca. Não? Olha, o Arsenal está prestando um grande favor ao futebol brasileiro, facilitando a vinda do Ancelotti para dirigir a seleção. Que depois dessa trauletada e no jogo de volta o time não conseguir nada, ele pode pegar a malinha, viajar, se apresentar na CBF. Eu só queria meter uma colher na enquete. Talvez robôs possam ser a solução, desde que o Edinaldo não gaste a verba para trazer os robôs, aumentando o salário dos presidentes de federação, pagando viagens, hotel 5 estrelas e tal.
Se tiver verba para os robôs entrarem em campo e se prepararem, quem sabe? Marrinha, então, Jorge Jesus parece ter tudo encaminhado. Você acha que há um risco do Ancelotti acabar sendo a solução? Ou mesmo que o Real Madrid, digamos, demita o Ancelotti, o candidato da CBF seguirá sendo o Jorge Jesus? Olha, Juca, hoje o candidato é o Jorge Jesus, que já tem até conversas, né, com o Edinaldo, porque é o mais viável também, né? Porque é considerado um bom técnico, gostam dele na CBF, mas porque também é viável, porque ele pode romper o contrato dele lá com o Al Hilal início de maio. Hoje, se vai ter um acordo financeiro e tal, a gente ainda precisa ver no andamento das negociações que ainda estão no início. Agora, esse andamento das negociações é até o início de final de abril, início de maio, quando ele supostamente acabaria a Champions da Ásia e ele poderia ver. Se até lá aconteceu um imprevisto em relação ao Ancelotti, vai saber se a CBF não vai mudar de rumo, né? Visto que já teve um acordo lá atrás, enfim. Só que não sei também se o Real Madrid vai demitir o Ancelotti na provável, né, eliminação contra. Ao contrário de você, eu acho que deve ser eliminado mesmo. Mas, enfim. Obrigado, hein, Maria? Obrigado pela força. Obrigado pela força. No jogo contra. Teria que ser uma virada tipo aquela do Liverpool contra o Barcelona, né? Aquela coisa totalmente. Ou do Barcelona com o PSG, né? Também, exatamente. Teria que ser uma coisa. Acontece dessas coisas na Champions. Eu acho até que acontece mais do que na nossa Libertadores, por exemplo. Mas não é dos cenários mais prováveis, né? Especialmente que essa defesa do Real Madrid não tá meio fazendo água, né? Como a gente viu. Agora, enfim, feito esse comentário, eu acho que só se tiver uma reversão muito rápida, o que eu não sei se vai acontecer, porque ainda tem o final do Campeonato Espanhol, a diferença também está plausível, né? De virar para o Barcelona, tem 4 pontos, embora o caso do Arsenal, por exemplo, a diferença é muito maior para o Liverpool, né? Então é mais difícil para o Arsenal. Então, não acho que vai se desenrolar a situação do Ancelotti até o final de abril. Imagina, se já tiver tudo encaminhado, tudo acertado, aí você, não, agora ele foi demitido, você vai virar para o técnico e vai dizer, olha, então esquece aquele acerto que a gente teve, pintou um outro cara aqui. Eu acho que o cenário mais provável é que não interfira, mas vai saber, né? Vai que dá uma loucura no Florentino Pérez, e aí isso mexe com a cabeça do Edinaldo, sei lá, né? Mas me diga uma coisa, pelo que você sabe, você diria que há alguma chance de não haver um acordo de salário? Porque me parece que o Jorge Jesus, dinheiro é o que menos o preocupa, né? Ainda mais depois dessa passagem longa pelo mundo árabe. E ele revela tanta vontade de dirigir a seleção brasileira. Eu não sei, a minha sensação é que se a CBF oferecer para ele 3 tostões e um caraminguá, ele aceita. Não acho, conhecendo o Jorge Jesus de outras negociações, não acho que se oferecer 2 quaraminguás vai levar, não. Mas, assim, também acho que ele sabe que vai ter que se adaptar. O valor que eu ouvi é entre 10 e 15 milhões de euros que ele ganha lá anualmente. Isso aí é completamente inviável, não só para a CBF, como qualquer pessoa no Brasil pagar, né? Por um técnico, né? Se a gente pensar no que ele ganhava aqui no Brasil, o Jorge Jesus ganhava no Flamengo, acabou com 4,5 de euros. Esse seria um salário plausível, o que ele ganhava no Flamengo, por exemplo, né? Isso aí a CBF consegue pagar, né? Tem caixa para isso. Não sei, talvez isso, um pouco mais, uma coisa parecida com o Abel Ferreira, né? Que é o maior salário lá no Palmeiras. Mas acho que nesse paraíso, eu concordo contigo que não, olhando a preço de hoje, acho que ele não desistiria por isso, mas também 2 quaraminguás ele não vai aceitar, não. Mas, assim, se tiver uma oferta ali boa, que não seja trilhardária como a saudita, acho que ele topa. Mas, assim, minha percepção, não tenho nenhuma informação especificamente, né? Botafogo acaba de meter uma bola na trave. Botafogo, Zé Trajano, do Manguinha, que hoje se foi. Botafogo, Mas do eu queria Manguinha. prestar homenagem aqui, Juca, em relação ao Manga, porque o Manga estava em situação muito debilitada lá no Equador. Então o Marcelo Gomes, da ESPN, fez uma matéria com ele, mostrando a realidade do Manga. E o Manga veio para o Brasil. E houve o querido botafoguense Stepan Essessian viu a reportagem e conseguiu abrir um lugar, uma vaga inédita lá no Retiro dos Artistas,
para que o Manga e a mulher dele fossem para lá. Porque foi o primeiro jogador de futebol a conseguir uma vaga, uma casa, uma moradia, todos os cuidados lá no Retiro dos Artistas. Então a gente tem que lembrar disso. O Manga, que foi o goleiro que entrou para a história. Começou no esporte, né, pernambucano, o ídolo do Botafogo, do Internacional, do Grêmio, do Curitiba, do Nacional de Montevidéu, do Barcelona de Guayaquil. E tem o dia do goleiro, é o dia do nascimento dele, né? A mão toda torta, os dedos todos tortos, é impressionante. Isso. Olha aí, olha aí. Tem das melhores histórias do futebol brasileiro, são com o Manga, né? Você lembra da história do Manga, que era a história de que tinham jogado uma coisa dizendo que era tipo uma macumba nele, o técnico adversário mandou jogar, e que aí no primeiro tempo ele vai muito mal, acreditando que ele está paralisado pela macumba, e aí o técnico dele vira e fala assim, não, eu fiz um descarrego aqui, você já está livre e tal, e aí no segundo tempo ele começa a jogar. Eu estou tentando lembrar contra que é isso, e se era jogando pelo Botafogo ou se era por outro time. Mas ele tem histórias muito engraçadas, porque ele era um personagem meio folclórico, né? Histórias parecidas com as do Garrincha, né? Isso. O Rubens mandou uma mensagem aí, Juca, que o Botafogo está jogando na camisa com homenagem a ele, na partida de agora. Então, eu sei de histórias dele, de histórias dele fantásticas. E no Uruguai, o que se conta dele é que quando ia ter Clássico Nacional e Peñarol, ele pedia para pagarem o bicho antecipado para ir a Punta del Este jogar no cassino, porque ele não admitia perder clássico no Uruguai. E, de fato, enquanto ele esteve no Nacional, era raríssimo o Peñarol conseguir ganhar, porque ele fechava o gol, né? E ele tem a célebre defesa com o dedo quebrado da falta do Nelinho, né? Num Cruzeiro e Internacional, né? Que ele pediu para abrir a barreira, sem barreira. E a defesa do Botafogo pôs a mão na cabeça, sabia que ele tinha tirado o gesso, tinha tirado a imobilização dos dedos. Falou, mas o Nelinho, né, que tinha um chute de matar cavalo, né, e é considerada das defesas mais extraordinárias do Beira-Rio. Olha lá, irmão. Ô, Juca, mas eu acho que o grande feito do Manga foi ter conseguido um título, que ele conseguiu um salto em altura mundial, conquistou, não foi homologado pelo Guinness, fugindo do João Saldanha com um revólver atrás dele, querendo matar o Manga, e o Manga saiu correndo num jantar comemorativo lá no Morisco, e o Manga saiu correndo, um muro altíssimo, ele foi lá, pum, caiu do outro lado, né? Que o Saldanha desconfiava que ele tinha se vendido. Isso, exatamente isso. Eu fico pensando, Zé... Teve uma barreira polêmica hoje, né, no jogo do Arsenal, né? O Courtois está sendo muito criticado pelas duas barreiras que ele armou na falta as faltas contra o Declan Rice. Com 4 jogadores, né? A cobrança é muito bonita, né? Ele cobra por fora da barreira, saindo o gol e tal, mas tá faltando um jogador ali mesmo, né? Você olha e aí na entrevista depois perguntam e ele meio que admite a falha, né? Ele fala... podia ter um jogador a mais, realmente. É uma crítica que se faz, que tipo, parece justa e tal, mas reconhecendo o mérito do batedor. E foi a primeira vez que ele fez gol de falta, ele fez 2 no mesmo jogo. Isso. Coisa meio inacreditável. As 2 bolas batendo no ângulo. Marinha, mas se você prestou atenção, antes da cobrança, o assistente do Arteta, que é especialista em bolas cruzadas na área, esqueço o nome dele, ele faz um gesto, assim, ó, por fora. De curva, para bater por fora. Ficou visível na televisão isso. Isso. Aliás, ficou visível também e admirável, bela transmissão que os europeus fazem. A cara de perplexidade, primeiro do Bellingham, depois do Mbappé, olhando para o telão a repetição da falta. E nas 2 faltas, era assim de espanto, como é que esse cara meteu essa bola ali? Né? É muito legal. É belíssima curva, né? Que faz, independente dessa falta de barreira, eu acho que faltou barreira de fato nos 2 gols, mas no segundo também, porque ele dá o ângulo externo, né? A partida do Declan Rice era para ir ali no ângulo externo e ele deu o ângulo.
Mas a curva é muito bonita, né? Por isso que me impressionou muito saber a informação de que foram os 2 primeiros gols de falta dele. É isso. E, enquanto isso, em Berlim, num jogo equilibrado, o nosso querido Harry Kane perdeu um gol que ele não costuma perder, mandando na trave. A Inter, com o velho pragmatismo italiano, com uma defesa muito sólida, acabou abrindo o placar com este que você vê aí, com o Lautaro. No segundo tempo, o Bayern exerceu uma pressão formidável na Inter. A Inter resistiu, e o goleiro pegou aqui, pegou ali, pegou acolá, até que o Müller, que está de saída, né, porque não vai renovar o contrato, o Bayern não quer renovar o contrato dele, empatou o jogo. Parecia que ali o Bayern ia virar. Eis que um contra-ataque, o Carlos Augusto, que era lateral do Corinthians, né, que está indo muito bem na Inter de Milão. Ele fez o lance dos 2 gols, né, Juca? Ele participa dos 2 gols. É dele o cruzamento primeiro também, que o Thuram dá uma bola de letra para o Lautaro, né, fazer o primeiro gol. Isso. E depois do segundo gol, ele cruza. E quem é que faz? Que entra e faz ali da marca do pênalti, um pouco depois. Né? E faz 2-1, e a Inter vai para Milão com uma vitória por 2-1 contra o Bayern. Quer dizer, os 2 favoritos de hoje caíram, perderam. Eu diria que é mais possível o Bayern virar na Itália. Fratesi, que fez o gol. Fratesi, procurei aqui. Isso. É mais possível o Bayern virar na Itália do que o Real Madrid virar na Espanha, me parece. E olha só. Tomara. Pode sobrar para o Arsenal o PSG ou o Aston Villa. Quer dizer, bom, ainda se for o Aston Villa para o Arsenal vai ser uma bola, hein? Mas o Arsenal venceu o PSG durante a fase inicial da Champions League. Exato. Paris. Não, tem muito mais camisa, tem melhor time, tem tudo. Né? A pena é não poder contar com o Bruno Guimarães. Né? Isso que é a pena, porque é um zagueiro extraordinário e que está fora Gabriel da temporada. Magalhães. O Gabriel Magalhães. Eu falei o quê? Bruno Guimarães? Tá bom. É isso. Eu tô que nem o Vanderlei Luxemburgo, né, que confundiu o Payet com o Memphis Depay, o Veguete com o Ferretti. Uma maravilha. A transmissão, a estreia foi alguma coisa, mas nós vamos falar disso mais adiante. Tem uma mensagem aí do Rubens, do João Castelo Branco, estava lá, o aniversariante do dia. Olha o que a torcida do Arsenal cantava. Torcida do Arsenal perguntou se o Real Madrid era o Tottenham disfarçado, relata João Castelo Branco. Muito bom. O Renan Passos diz que Trajano é o nosso Arsenal. O Lucas Ferreira diz, se o Zé Trajano está feliz, eu também estou. O Jorge Reis diz, nosso Arsenal enfiou 3 no Real Trajano. Acho que estou sonhando. O Matheus Câmara, Trajano deve estar extravasando com o 3-0 do Arsenal. Aqui, ó. Fiz as pazes com o futebol vendo esse jogo maravilhoso. Que maravilha. É isso que o futebol faz nas pessoas. É exatamente isso que o futebol faz e esse jogo, sem dúvida nenhuma, merece. Sabe que o Rubão, quando fez o roteiro do programa, meteu lá, vamos falar, evidentemente, da goleada que o Real Madrid vai dar no Arsenal. Tá lá. Olha lá, Rubão, olha lá você com suas previsões. O Rubão e o seu sobrenome árabe, né? Rubão Lisboa. Eu não sei de onde que você tirou que Lisboa é árabe, mas não há de ser nada.